Já que vocês gostaram, hoje eu trouxe mais um react aqui para fazer junto com vocês de um portfólio de um inscrito aqui no canal. Bom, se vocês não me conhecem, eu sou o André Cunioche, eu sou cientista de dados e esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. Bom, então bora lá pro vídeo. Bom, e esse aqui é o portfólio, é o GitHub, na verdade, do Bruno. Bruno é um inscrito aqui no canal e também me segue lá no Instagram e foi por lá onde ele me mandou que eu podia analisar ou reagir aqui ao portfólio, ao case dele. Então, se você não me segue e quer também mandar, fique à vontade para me mandar o seu case aí lá no Instagram. Então, só seguir aqui o meu arroba. Bom, e ele fez esse case aqui para uma empresa aí, que é um delivery, o maior delivery que a gente tem aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem quem que é. Bom, e agora ele fez em várias etapas aqui e hoje eu vou analisar o EDA dele, que é o Exploratory Data Analysis. Se vocês quiserem que eu faça as outras partes também, então deixa aqui no comentário falando que você gostaria assim que eu fizesse o restante também, porque daí eu faço a reação às outras partes também, tá? Então o portfólio aqui dele tá bem grande, na verdade o case dele que ele fez tá bem grande, então por isso que eu vou dividir assim, tá? Então se vocês tiverem interesse, deixa aqui, tá? Nos comentários, beleza? Então já enrolei muito aqui, vamos agora sim fazer o react aqui. Então, vou só fazer uma partezinha rápida aqui, que é passar pelo readme dele aqui, o case, ele fala aqui o case, ele colocou o nome aqui já, então tá tudo certo, o case do iFood aqui, vocês já sabem o que é. E aqui ele escreveu tudo em inglês, e ele fala o objetivo aqui, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Ele tem que fazer um modelo preditivo, que vai dar o maior lucro possível, tá? Para uma campanha de marketing direto. Então aqui ó, teve um piloto dessa campanha com 2.240 dados, né? Então na verdade 2.240, tá, beleza. Aí ele fala aqui qual que é o objetivo. Então o objetivo é para a próxima campanha ele ter o maior lucro possível e ele dá uns dados aqui. Então a gente deve ter aqui 2.240 linhas no dataset. Eu acho que é isso, tá, beleza? E aqui ele já dá um overview aqui, né, do que ele encontrou lá nesse EDA e eu acho que também na classificação e tudo mais nos modelos que ele fez aqui. Mas a gente, como eu falei, a gente só vai analisar a EDA nesse vídeo aqui, beleza? Então, voltando aqui para EDA, então vocês quiserem já seguir o Bruno lá no... Se vocês quiserem dar uma olhada aqui no portfólio do Bruno, já é o Bruno Felipe, vocês estão vendo aí, já segue ele aqui também. E nas redes sociais também acho que vai valer bastante a pena, porque eu sei que ele posta lá no LinkedIn também. Então já segue ele, já conecta com ele lá. Então beleza, vamos lá. Case iFood Data Analyst, né? Então analista de dados que ele estava prestando aqui para analista de dados. Eu não sei se é um case real ou se, enfim, vamos ver aqui. Primeiro está importando aqui as bibliotecas, certo? E já printando aqui as versões das bibliotecas, beleza? O que mais que ele fez? Ele pegou o dataset que deram e deu um reg aqui para ver como é que está distribuído aqui nas colunas, ver as 5 primeiras linhas, beleza? Então a gente vai ver aqui que tem o ano do nascimento e a educação aqui, né? Então grau de educação da pessoa, tá legal. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Ele tem 29 colunas aqui, não está especificando, pelo menos não aqui no início. Ele não falou o que significa cada coluna, então não dá para a gente saber exatamente aqui. Então essas aqui são as colunas, né? Ele deu o base aqui, base, né? A base é o nome do data frame aqui dele, tá? Que é o que ele chamou aqui com pandas, né? E quando você dá um ponto .info, ele dá essas informações aqui pra gente. Quando ele não mostra aqui esses dados, aí você pode colocar o show counts igual a true, e aí ele vai mostrar, beleza? Então, aqui não tem nenhuma linha, não tem nenhum dado faltante de nenhuma das colunas, interessante. E aqui a gente tem int, float aqui, a maioria é int, tá? Beleza. Então, vamos ver aqui o que ele está fazendo. Ele está dando um describe aqui nas colunas. Pegando os dados numéricos, né? Deu um count aqui, 2.240, dados únicos aqui de educação, né? São 5. Então, aqui é o estado civil, né? Então, tem 8 tipos de estado civil aqui. O top é o married e a frequência é esse aqui, tá? Então, beleza. Data, esse aqui é o date, né? Tipo,
Customer Date, eu não sei o que isso aqui quer dizer exatamente, mas beleza, ele deu um top aqui, né? Deu uma frequência só para mostrar quais são os maiores aqui desses dados, como é que estão distribuídos mais ou menos, enfim. Vamos ver aqui, legal, o que mais que ele fez de interessante aqui? Que é isso? Tratando a data. Tá. Ele tá mudando o formato aqui da data, né? Que é que ele tava com outro formato, entendi. E aí ele deu o base info de novo aqui para ver, porque ele tirou alguns dados aqui, ó. Tirou 4 dados. Por que ele tirou esses 4 dados aqui que jogou fora? Excluindo os valores vazios, já que são apenas 2% dos dados. Tinha dado vazio? Vamos passar aqui, são só 4 dados de 2240. Não são só 4, né? São alguns dados aqui, 2% dos dados, né? Dos 2240 que a gente tinha. Tirou alguns vazios lá que ele achou que era interessante e beleza. São poucos, acho que não vai ter grandes problemas lá na frente, mas eu tentaria dar uma olhada, sei lá, às vezes tem algum motivo desses dados estarem vazios, mas enfim, eu não analisei aqui a fundo, né, mas beleza. Data Customer, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, ó, descrição da coluna DT Customer. Então ele está vendo aqui em formato de data, criando uma coluna em dias para ser utilizada no modelo. Que aí ele já está pensando no modelo, tá? Então, interessante. Beleza? A quantidade de dias que ele já está no aplicativo. Acho que é isso que quer dizer aqui, tá? O máximo de dia aqui, menos o Data Customer, e o número de dias, e essa quantidade vai estar em dias, tá? Então ele tira uma data da outra, pelo que eu entendi aqui, pega o número de dias e coloca ali, acrescenta no dataset, beleza? Criando uma data categórica de ano. Então aqui vocês estão vendo, ele tá dando uma ajeitada aqui na questão da data. Então tá criando algumas colunas novas, com número de dias, tá agora criando uma outra coluna aqui de anos e beleza. Acho que eu tenho um ponto já a falar aqui que acho que é interessante, que eu teria colocado algumas descrições a mais, né? Então aqui a gente pode ver que tem alguns comentários dentro do código, mas eu colocaria em formato de texto mesmo aqui, né? Entre os códigos, talvez eu separaria um pouco melhor assim, para falar, agora a gente vai tratar a coluna de data, ou agora fazendo as verificações iniciais de dados faltantes, sabe, que ele fez ali no início, porque daí acho que ficaria um pouco mais entendível assim para quem está analisando, tá? Então, mas é só algum ponto aqui, isso é fácil de ser feito assim num próximo também. Eu não sei se faz muito tempo que ele fez esse aqui, se faz pouco tempo, enfim. Vamos continuar. Aqui, ó, tipo isso aqui, ó, grupo de idades. Aí ele já escreveu aqui quais são os grupos, de qual forma que ele vai agrupar, né, ó. Isso aqui é interessante também, depois pro modelo que ele for fazer lá na frente, acho que isso aqui vai ser importante mesmo. Então ele já está agrupando aqui o grupo, fazendo o grupo de idades, coluna MNT, verificando se quantos produtos regulares e golds os clientes levam, tal. Então, isso aqui é alguma categorização que eles fazem lá, né, ou que eles passaram para ele, que eles têm nesse dataset aqui, tá? Então, que provavelmente eles têm lá na realidade também. Criando coluna para dependentes. Então, tudo aqui ele está criando colunas, ele está avaliando se é interessante ou se não, está fazendo assim mais tá tentando tirar algum insight daqui, tá tentando ver se tá tratando mesmo os dados, na verdade, né? Para ver se vai fazer alguma diferença depois lá no modelo, tá? E aí o que acontece é que às vezes a gente vê lá na frente no modelo que não fez tanta diferença, ou que aquilo lá talvez tenha atrapalhado o nosso modelo, a performance do modelo, aí tem que voltar, tem que tirar, enfim. Aqui é mais para isso, tá? Para a gente analisar os dados mesmo, entender os dados e tentar tirar algum insight mais interessante, tá? Aí aqui a gente vê que tem a parte da educação, verificando se é possível a categorização, tá? A gente tem aqui, então, na educação, tem a graduation, né? É o PhD, o Master, o segundo ciclo, acho que é isso, né? E o básico aqui, tá? Então, beleza, ele tá vendo aqui qual que é a idade para o tipo de graduação. Interessante, então a gente vê aqui que quem tem PhD costuma ter uma idade ali mais elevada, que eu acho que é o normal, tal, beleza.
campanhas. A questão de campanhas, o que foi feito aqui? Verificando quantos clientes aderem a campanhas, tá? Então, então tem algumas flags de campanhas, eu acho, né? Então, se a campanha foi aceita ou não, beleza. Isso já é algum dado que parece ser mais interessante, né? Porque você está querendo fazer uma campanha nova, talvez pegar os dados de quem costuma, né, aceitar alguma campanha seja interessante, né? Então, como a gente tem esses dados antigos, acho que vai ajudar, tá? Então, depois a gente vai ver lá se ele fez alguma correlação e analisou essa correlação entre esse dado aqui de campanhas aceitas com uma aceitação dessa nova campanha, tá? Então, vamos ver o que mais. Só uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele tem algum dado aqui que seria tipo o target dele, tá? Response aqui. O que é o response? Então, uma coisa interessante aqui como eu estava falando no início aqui, que não tem uma explicação de cada coluna, tá? Então, acho que isso aqui seria interessante, mas seria mais interessante pra gente aqui, que a gente está analisando e não sabe do caso, né? Pro avaliador lá, ele vai saber tudo, acho que ele vai saber o que significa as coisas aqui, mas é interessante sim colocar o que significa cada coluna aqui, porque acho que fica mais bem explicado, tá? Então, a gente não sabe se tem ou não, se tem uma variável resposta aqui, ou o que significa cada coisa, né? Que cada coluna aqui que a gente está vendo, tá? Então, beleza, tá no estado civil aqui, então transformar together, marriage em partner, o restante em single, então ele vai ficar com só 2 aqui, né? Então, se é casado, se tem algum parceiro ou se é solteiro, então ele decidiu fazer isso aqui, assim, foi uma decisão que ele tomou aqui. Eu não sei se ele se baseou em alguma coisa para fazer essa decisão, tá? Ou se, assim... Mas eu acho que seria mais interessante verificar como que estava a distribuição antes, né, desses estados civis aqui, se tinha alguma correlação um pouco mais forte entre um e outro do que simplesmente colocar single e partner, porque assim, às vezes parece que faz sentido mesmo, né, na nossa cabeça, mas acho que seria mais interessante analisar os dados para tomar decisão do que tomar decisão antes para depois avaliar o resultado, tá? Então, acho que eu faria isso antes de fazer alguma transformação. Beleza. Partindo aqui para educação, então educação aqui fazendo uma frequência, né? Então o value count aqui é um frec, né? Tá pegando a frequência de cada um, a frequência, na verdade é o volume aqui de cada um. Se você quiser colocar só em valores de porcentagem aqui, aí você muda aqui para normalize, tá? Go through. Vamos ver, verificando os outliers, tá? Mudamos aqui, então já paramos de analisar as colunas e agora a gente está verificando outliers. Beleza, então fazendo alguns box plots aqui, que são esses gráficos que vocês estão vendo. E aqui nos box plots, esses pontinhos aqui, eles representam os outliers, tá? E, deixa eu ver, na idade aqui, tem idades de perto de 120 anos aqui. E talvez a gente não sabe aqui qual que é a frequência deles. Não sei se ele colocou aqui embaixo. Não sei, então não dá para saber por esse gráfico aqui ou por alguma descrição aqui embaixo qual que são as frequências, né, desses outliers aqui, tá? Então, que é uma questão importante, né? Vamos supor que tenha até alguma relevância aqui, aí a gente tem que avaliar se foi o que a gente vai fazer com esses outliers. Mas bom, vamos continuar para ver se ele não fez. Tô me adiantando aqui. Então, verificando outliers, criei um arquivo chamado auxiliar functions, que é esse que está aqui, ó. Legal, isso aqui é uma parte boa, tá? Acho que é interessante você criar um arquivo Python para você chamar suas funções auxiliares e tudo mais. Isso aqui já mostra também que é um grau de maturidade um pouco melhor, pelo menos nessa parte aqui de programação, tá? Então, acho que isso é legal de fazer. Porque daí você cria uma classe e depois você chama as funções dessa classe, tá? Então, criou lá auxiliar functions para procurar outliers nas colunas. Você pode também criar suas funções dentro aqui do seu notebook, mas fazendo assim eu acho que fica um pouquinho mais arrumado, tá? Mais ajeitado. Com isso eu vou verificando como pode ser a melhor forma de tratar os dados. Beleza, então... Tá, aqui ele está importando, tá, essa classe que ele criou aqui. Vamos ver aqui se ele criou uma classe ou se ele criou já funções. Não, ele já criou funções direto, não criou uma classe, mas beleza, tudo bem.
Então, na verdade, ele criou ali suas funções e está chamando as funções aqui para fazer esse tratamento de outliers dele aqui, tá? Eu acho que é interessante na questão dos outliers a gente primeiro avaliar a mesma coisa que eu falei antes, tá? Avaliar o que estão representando aqueles outliers lá e aí a gente justificar o que a gente está tratando, tá? Porque aqui ficou parecendo que foi mais um tratamento assim, já tipo, não sei se foi de exclusão ou não, talvez seja de exclusão de outliers. Tá, esse foi alguma coisa que eu fazia muito, tá? Eu simplesmente via outliers, assim, e quando eles eram bem poucos, assim, nos meus dados, eu simplesmente ia lá e retirava. Mas eu acho que o mais interessante aqui para a gente mostrar é que a gente está olhando eles, de fato, para depois tomar alguma decisão, tá? Então, acho que é mais isso, tá? Que não simplesmente retirar. Eu acho que talvez dar uma analisada um pouco melhor, talvez seja mais interessante e talvez depois você realmente fale, não, é melhor retirar eles mesmo aqui, que foi inserção de dado errado, ou se você pode trocar aquele valor ali, tá? Para um dado que seja mais confiável, enfim. Tem algumas formas de fazer esse tratamento aqui e eu acho que assim, qualquer caminho que você for seguir com os outliers, eu acho que tem que ser pelo menos embasado aqui, tá? Então, fiz isso por causa disso, tá? Então, acho que isso é um ponto que também mostra ali que você deu uma atenção, tá? Beleza, aqui tem os outros box plots. Exclusão de colunas, tá? Vamos ver se excluindo as colunas repetidas ou que não trazem informações. Legal também, interessante, beleza. Essa questão de exclusão de colunas também é meio parecido com o dos outliers, tá? Então, não sei, pode ter sido alguma questão minha aqui de não ter visto, passando aqui anteriormente, mas as colunas, se eu fosse o avaliador aqui, eu falaria, por que elas não trazem informações? Onde que você viu que elas não trazem informações? Não trazem mesmo? Como é que você verificou isso, né? Qual que foi o critério que você usou? Aqui, a gente pode ver aqui o ID realmente, muito provavelmente ele não vai trazer, porque é uma informação para cada pessoa, né? Um ID para cada pessoa, então muito provavelmente não, mas assim, acho que é sempre bom dar uma justificativa, né? De por que você está excluindo. Beleza? Porque excluir dados é uma questão mais delicada mesmo. Descrição, beleza, deu um describe aqui. Aí, beleza. Então, chegamos aqui nos plots, que são legais. Esse plot aqui eu acho muito legal também. Esse aqui é o pair plot. E aí ele faz o scatter plot, né, entre essas variáveis aqui. Então, aqui a gente tem na linha e na coluna as variáveis. Aí ele faz esse scatter plot aqui, que é o gráfico de dispersão. E aqui ele faz um de distribuição mesmo, né? E interessante aqui. E aqui quando você coloca esse Who aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Who column. E aí ele faz essa distinção de cores, tá? E a distinção de cores aqui foi pelo Has Children. Então tá vendo se tem alguma diferenciação das pessoas que têm ou não crianças, tá? Bom, isso aqui é interessante pra gente ver se tem algum comportamento muito distinto entre algumas classes, né? Entre algumas, no caso que a gente está vendo aqui, se a pessoa tem filho ou não, se a distribuição muda muito. Aqui é do estado civil, mesma coisa, tá? Então vamos ver, a gente consegue enxergar que se tem distribuições diferentes para cada coluna aqui, né? Para cada variável que a gente tem. Isso aqui é a mesma coisa, só que esse aqui a gente já fica um gráfico mais poluído, tá vendo? Então tem muita informação aqui, ó, porque tem muitas classes na educação aqui, a gente tem 3, 4, 5 tipos diferentes, né? Então já fica um gráfico um pouquinho mais poluído, principalmente nesses de dispersão aqui. Esse aqui é gente que aceitou campanha ou não. Essa é uma informação que eu acho muito boa da gente ter isso aqui. Então, pessoas que aceitaram ou não uma campanha, por exemplo, ó. Então se a gente pega um caso aqui de idade com... Aqui, ó, idade com income, né? Que é o income é o quanto que a pessoa recebe ali. Só esse gráfico aqui de dispersão meio que não queria dizer muita coisa, porque quando a gente tem alguma correlação assim, a gente consegue ver um pouco melhor, né? Então esse aqui, por exemplo, ele tem uma correlação um pouquinho melhor aqui, né? Da gente enxergar. Esse aqui não, né? Esse aqui tem um monte de ponto ali no meio, a gente não consegue enxergar um padrão, né? Só que a gente vê que quem aceitou uma campanha são esses laranjinhas, que eles parecem que eles estão mais para a direita aqui, ou seja, são pessoas que ganham mais, tá? E não tem muita distinção entre idade aqui, mas ganham um pouco melhor. Mas beleza, é isso aqui que esses gráficos querem dizer pra gente, tá? Então ele fez
para um monte aqui. Talvez, eu acho que seria interessante aqui, ao invés de pegar por todos os grupos que fez, pegasse o que fosse mais interessante, né? Porque esse aqui, por exemplo, como tem muito, ele não quer dizer muita coisa pra gente. Então, seria mais pegar o mais interessante mesmo. Talvez ele tenha feito isso lá no Readme, que foi aquele apanhado geral lá, né? Então, outro box plot aqui, e é da educação. Esse aqui é um gráfico legal também, ficou bonitinho. Mas aqui um ponto, que sendo meio chato já, que vocês sabem aqui que eu gosto de dar meu pitaco, eu deixaria isso aqui, ó, em ordem de menos graduado para o mais graduado, tá? Então eu não sei direito o que é o segundo ciclo, mas eu acho que o básico é o menos graduado. Eu deixaria ele aqui para a esquerda, e aí depois ia para o segundo ciclo, depois para o graduation, o master e o PhD. Aí isso fica mais fácil da gente visualizar. Bater o olho a gente já vai saber se tem, se quem, por exemplo, se quem tem PhD vai ganhar mais, se quem tem graduação, enfim. Eu acho que fica um pouco mais visual, tá? Mas isso aí é detalhe também. Outro box plot aqui também de educação, tal. Se tem pessoa, isso aqui está comparando se pessoas, quem tem mais filho aqui, né? Se tem alguma distinção aqui de pessoas que têm filho ou não, por graduação e income aqui, né? O quanto que a pessoa ganha. Interessante que a gente vê uma diferenciação aqui, ó. Graduação, então pessoas que costumam ganhar mais. Nossa, o Has Children aqui é o 1, o 1 é que tem, né? E o 0 é que não. E as pessoas que têm costumam ganhar menos? Também é isso mesmo? Ou será que é porque divide por mais gente? Não sei. Era alguma coisa interessante a ser abordada aqui, eu acho, né? Porque eu acho que é isso. Has Children, o 0 é 0 e 1. 0 provavelmente é que... então isso é uma coisa interessante também. Talvez fosse bom ter colocado, né? O que é o 0 e o que é 1. Mas aqui parece meio contrassenso. Eu não sei. Talvez eu avaliaria melhor aqui se está fazendo sentido. Beleza. Nesses outros aqui também está fazendo o em pares, né? Para cada... Para graduação e income aqui. Está fazendo essas diferenças aqui para cada tipo de variável que a gente tem, tá? Então... Aí, utilizando dummies, transformar as variáveis de texto em números para facilitar o estudo de correlação, tá? Então, beleza. Então, isso aqui você vai pegar, vai fazer 0 e 1, né? Para cada coluna que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem uma coluna de graduação aqui, porque quando a gente vai usar no modelo, a gente não vai colocar lá graduation, PhD e tudo mais, né? A gente vai colocar um número lá. Então, provavelmente aqui ele vai transformar o graduação, vai ter uma coluna só de graduação, vai lá, é 0 e 1 se a pessoa tem ou não uma graduação. PhD vai ser uma outra coluna, 0 e 1 se tem ou não PhD, tá? Então vai ser isso. Aí, fazendo isso, ó, então ficou com um monte de colunas aqui. Então, esses dummies aí, ó, por exemplo, educação, antes era só uma coluna de educação e dentro da coluna de educação você tinha lá quais eram os valores. Agora não, você tem uma educação, segundo ciclo, educação básico, e aí você vai ter o valor de 0 ou 1 lá para ver se tem ou não esse tipo de graduação, tá? Aqui fez um estudo de correlação, tá? Então ficou bem grande aqui, porque ele já usou o dummies lá, o getDummies, tá? Que é para fazer essa transformação que eu acabei de falar. Então a gente vê que tem alguns dados aqui que eles são muito correlacionados, tá? Então, por exemplo, sei lá, tem alguns que são 0,9 aqui. Aí tem que ver se está fazendo sentido ou se um não depende do outro mesmo, que talvez provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Então, vamos ver aqui nessa correlação, tá fazendo correlação com o income, né? Então, tá pegando tudo isso aqui e relacionando com o quanto que a pessoa recebe, tá? Então, meio que, o income com o income vai dar 1, mas tem vários outros aqui que tem uma correlação bem forte, tá? Deixa eu ver se o negativo tem forte também. Não, negativo menos 0,6. Esse aqui é meio forte também. Então, fez outra correlação aqui e usando o age como... talvez isso aqui, o que eu faria? Talvez, eu tenho uma impressão aqui, tá? Que aqui, ó, a gente está fazendo correlações aqui com alguns dados, né? Fez alguns tipos de correlação. Essa era uma dúvida que eu tinha lá do início. O que a gente vai usar depois como variável resposta? E aqui, quando a gente faz correlação, geralmente a gente pega a variável resposta e usa ele para pegar a correlação de todas as variáveis com essa variável resposta. Aqui ele está pegando várias variáveis, né, e mais ou menos usando como variável resposta. Eu não sei se era exatamente isso aqui, mas talvez
eu usaria as pessoas, né, que elas aceitaram uma campanha anterior como uma variável resposta. Assim, na verdade, a coluna de aceitação, né, de campanha anterior como uma variável resposta e usaria isso na minha avaliação. Talvez, tá? Eu não, de novo, eu só tô olhando aqui junto com vocês, não sei exatamente como é que tava estruturado esse case, tá? Mas talvez faça um pouco de sentido, tá? Talvez. Vão colocando aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá, gente? Beleza, algumas outras correlações aqui. Aqui a gente está olhando a correlação, né, o gráfico aqui de correlação entre as variáveis com relação a qual a variável resposta peraí, calma aí que eu me perdi aqui. Então, com relação a esse último aqui. Tá, que vai ser a resposta, né? E essa resposta quer dizer o quê? Verificar a variável response sem a correlação com a própria response. Tá, então talvez o que eu tenha acabado de falar não seja isso e a variável resposta mesmo seja a response aqui. Só que a gente não sabe exatamente o que ela quer dizer aqui no case, tá? Então talvez seja isso. Aí ele usou essa variável response aqui para fazer a correlação com todas as outras variáveis e teve esse gráfico aqui. Então, os mais fortes são esses aqui, que vocês estão vendo para a direita, né, mais azuis aqui. E os para a esquerda aqui tem correlações negativas, tá? Legal. Aí acabou a EDA aqui. Depois ele vai continuar aqui nesses outros notebooks para fazer clusterização e classificação e tudo mais, tá? Mas só dando meus pitacos finais aqui com relação ao notebook, eu achei que ficou um notebook, ele tá estruturado, tá? Acho que tá de parabéns aí também, Bruno. Acho que ficou bom assim o resultado. Acho que os gráficos ficaram bem nítidos, ficaram bem apresentáveis e que eu acho que você seguiu uma linha de raciocínio que você tinha criado aí. Acho que isso é interessante também. O que eu faria de um pouco diferente é colocar alguns comentários, alguns textos a mais explicativos durante o texto, durante o desenvolvimento do notebook. Sei que às vezes isso é complicado porque isso leva tempo e às vezes a gente não tem tempo para fazer o case, tá? Principalmente quando você tem que entregar assim para um processo seletivo, mas eu teria, se tivesse tempo e tudo mais, colocaria esses comentários, essas explicações durante o desenvolvimento do case aqui no notebook e faria algumas avaliações antes de tomada de decisão, por exemplo, de retirada de outlier ou de coluna, para ficar mais entendível, para ficar mais explicado por que essas ações foram feitas. Com relação aos gráficos, talvez eu não tivesse colocado todos aqueles ali, né? E também, mas os que tem, eu achei que ficaram bons, mas talvez alguns ali eles não estavam mostrando muita coisa, então acho que talvez não fosse interessante deixar. Acho que na parte das correlações aqui, acho que tinha que definir de início o que você usa como variável resposta, ou se ia ter uma variável resposta inicialmente ou não, tá? Deixar mais bem explicado isso, para depois usar na correlação a variável resposta ali das outras variáveis, correlação com a variável resposta. Acho que isso aqui seria interessante. E no final eu deixaria um tópico de conclusão, explicando tudo de insight que foi tirado aqui dessa nossa EDA, tá? Assim, acho que são mais esses pontos mesmo, mas que são pontos bem fáceis, assim, de fazer para um próximo. Acho que não é nada complexo, assim, não é nada de teoria, nada assim, é mais de estrutura mesmo e de entendimento do notebook, do case e tudo mais, tá? Esse aqui foi a nossa avaliação, nosso React. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para acompanhar. Sigam o Bruno lá nas redes sociais dele, que ele tem feito um trabalho muito legal. Até a próxima e tchau!